Os primeiros livros chegaram ao Brasil dentro das bagagens dos jesuítas. Vamos ver se vocês lembram o que eu disse sobre os jesuítas na aula do Barroco. Lembra? Qual que era a missão principal deles aqui, em terras brasileiras? Catequizar os índios, ou seja, levar as doutrinas e costumes católicos aos nativos que aqui viviam. Mas não somente isso, além de um ensino religioso, os jesuítas também alfabetizavam tanto os colonos como os filhos dos colonizadores que aqui nasciam. E para tal ofício didático, o que é mais necessário? Um livro. Por isso, onde um jesuíta montava uma estrutura de ensino, digamos um colégio, ali também ele levava um livro e montava uma espécie de pequena biblioteca para auxiliar os professores jesuítas que ali ensinavam. Tanto que um renomado historiador dessa época, Serafim Leite, disse no principal livro sobre a história dos jesuítas no Brasil. Veja só o que ele disse. Nessas bibliotecas que os jesuítas montavam aqui, não tinha apenas livro didático, ou seja, para auxiliar no processo de ensino. As bibliotecas tinham um pouco de tudo, inclusive livro medicinal. Na verdade, essas bibliotecas eram uma espécie de farmácias. Sim, tanto que quando surgia algum sintoma ou doença nova ali, tanto para os nativos quanto para os primeiros colonizadores, logo eles recorriam às bibliotecas dos jesuítas, a fim de buscar informações e até mesmo alguma receita para curar aquele problema de saúde. Por isso não era raro de os jesuítas solicitarem a Portugal novas aquisições, que tinham mais informações, coisas diversas e abrangentes, tanto que em uma carta de Padre Manuel da Nóbrega, vale dizer, foi o primeiro padre a chefiar o primeiro grupo de jesuítas no Brasil. Ele dizia sobre essa necessidade de mais livros para sanar as questões que os povos daqui buscavam nos jesuítas. Veja só o que ele disse no trecho de uma carta. Nesse processo de ensino dos jesuítas, no qual eles espalharam colégios por todos os cantos do Brasil, a fim de alcançar o máximo de pessoas possíveis e assim ensiná-las. Mas, conforme foi crescendo, a população dos estudantes foi faltando livro para todos. Então, o que os jesuítas fizeram para melhorar essa escassez de livros, né? Eles fizeram manuscritos à mão. Isso, fizeram lições ali e distribuíram pequenas apostilas entre os estudantes. Inclusive, um dos primeiros padres que fez isso, jesuítas, foi José de Anchieta, que posteriormente, lembro que eu falei no material escrito, ele foi o autor da primeira gramática brasileira. Bom, nós não sabemos se essas apostilas eram apenas feitas ali à mão, ou seja, bem artesanais, ou tinha algumas folhas avulsas impressas, porque há rumores de que entre os jesuítas já havia um prelo, ou seja, uma máquina de impressão. Mas nós não temos nenhuma prova de que os jesuítas possuíam mesmo uma máquina de impressão nesse período no Brasil, porque logo veio a administração de Marquês de Pombal, lá em Portugal, bem como aqui no Brasil, porque o Brasil era mandado pelos poderosos de lá. Lembra que eu disse isso na aula? Eles ficavam lá sentadões nos seus tronos, mandando aqui também nas terras brasileiras. E Marquês de Pombal foi um primeiro-ministro, digamos assim, de Portugal, e uma das ordens que ele deu foi expulsar todos os jesuítas
das colônias, porque eles não queriam mais saber desse negócio de religião, ficar ensinando, e dos jesuítas se meterem ali nas questões políticas indígenas e entre os colonos. Então, Marquês de Pombal expulsou todos os jesuítas, tomou conta dos seus colégios, confiscou os bens, também abandonou, destruiu as bibliotecas. Podia ter deixado as bibliotecas, né, Pombal? E assim foi-se 200 anos de cultura e de história literária. E desse acervo, grande acervo que os jesuítas montaram aqui, nesses 200 anos, lembra que eu falei, o barroco teve 200 anos? Pois bem, pouco sobrou desses livros e quase nada desses manuscritos. Tanto que um importante historiador da história do livro no Brasil fala em um dos seus livros esse trecho aí. Leia comigo. E assim, com a destruição das bibliotecas dos jesuítas, foram também destruídos 200 anos da história da literatura brasileira. E agora, voltamos à estaca zero. Qual a prova concreta que temos da primeira tipografia instalada no Brasil? E o primeiro livro literário, quando foi publicado? Estes assuntos são para a próxima parte desta videoaula com a chegada do rei no Brasil. Vocês lembram como foi a chegada da família real ao Brasil? Eu disse isso na aula do romantismo. Também disse que junto com o rei, Dom João VI, até então príncipe regente, veio um acervo literário que compôs a primeira biblioteca brasileira chamada de Biblioteca Real. E que parte desse acervo, ao contrário das bibliotecas dos jesuítas, foi conservado e hoje se encontra na Biblioteca do Rio de Janeiro. Junto com o rei, também veio a primeira máquina de impressão e ele instalou no mesmo ano da sua chegada a primeira tipografia no Brasil chamada de Impressão Régia. Foi a nossa primeira editora brasileira, digamos, mas ela era ligada ao governo, era uma imprensa oficial. Nessa mesma época da impressão régia, não podia ter outra tipografia no Brasil que não fosse essa, e havia uma certa censura na publicação brasileira. Bom, na época da impressão régia foi publicado o primeiro livro em território brasileiro chamado de Marília de Dirceu. Vocês lembram de Marília de Dirceu? Importante obra do arcadismo, que já tinha sido publicada lá em Portugal, mas foi republicada aqui, tornando-se assim o primeiro livro publicado no Brasil. Bom, após Dom João VI ter ido embora das terras brasileiras, aí sim foi liberadas ter outras tipografias no Brasil, outras editoras particulares. Aí muitas pessoas abriram, novas tipografias com o intuito não de publicar livros apenas, mas sobretudo jornais. Era a era dos folhetins. Folhetins eram jornais de circulação na época que, além de disseminar notícias, também entretinham o povo. Por isso, grandes autores, lembrando que estamos no século XIX, de 1801 em diante, muitos autores procuravam os folhetins a fim de serem mais conhecidos e depois de construírem um público leitor, só assim é que eles publicavam seus livros. Desta época é José de Alencar, Olavo Bilac, Machado de Assis. E muitos clássicos da literatura primeiro foram publicados nos jornais, capítulo por capítulo, semanalmente ou quinzenalmente. Por que isso? Porque, obviamente, era muito caro publicar um livro no Brasil,
no século XIX. Só para vocês terem uma ideia, não tinha indústria de papel aqui. O papel era importado, vinha de fora. Papel, gente, era coisa de luxo em terras brasileiras. Portanto, isso encarecia a publicação do livro. E como os escritores não tinham recursos, então eles buscavam as páginas dos jornais para serem conhecidos como escritores. E aí sim, além de manterem, né, a sua sobrevivência, né, o pão de cada dia, o salário do jornal também era uma espécie de juntar recursos para publicarem posteriormente os seus livros. Em era como a nossa, né, de digitar e deletar, escrever e apagar e rasgar, vale considerar de que nem sempre o papel e a escrita era algo tão banal. Em tempos em que o papel era um artigo chique, no nosso país, tinha que se pensar muito antes de escrever. Por isso, como era alta, né, o custo era alto no Brasil para publicar um livro, mesmo com as editoras aqui, muitos escritores recorriam às outras editoras na Europa porque ficava mais barato publicar um livro lá, haja vista toda a matéria-prima vinha de lá. Bom, nós agora vamos virar o século, sair do século XIX e ir para o século XX. Porque, como eu disse, no século XIX não era fácil publicar um livro. E as editoras só aceitavam os escritores que já tinham conquistado uma fama como jornalistas. Mas, no começo do século XX, nas primeiras décadas ali, apareceu um nome importantíssimo, já conhecido na literatura, mas não sei se vocês sabem que ele também revolucionou o cenário editorial, que foi Monteiro Lobato, que além de ser cronista, jornalista, escritor, originou aí a literatura infantil brasileira, ele também foi um importante editor. Nas primeiras décadas do século XX, Lobato comprou uma revista, a transformou numa editora e deu chance para que novos autores pudessem publicar a baixo custo os seus livros, autores que não eram tão conhecidos. E assim Monteiro Lobato abriu espaço para mais escritores, bem como para tornar o livro mais acessível à população brasileira da época. Bom, continuando aí, né, no nosso século XX, outros autores também fizeram isso, de comprar uma revista, juntar recurso, montar uma gráfica, porque só assim eles tinham a chance de mostrar as suas obras. Um autor que fez isso também foi Oswald de Andrade, que comprou uma revista e deu chance para que outros modernistas ali pudessem revelar seus talentos. E assim foi até a virada deste nosso século, agora, século XXI. Como está o cenário atual no século XXI? Como está o mercado editorial brasileiro? Bom, hoje em dia, há mais formas de se publicar um livro de maneira acessível do que nos séculos anteriores. Temos aí muitas gráficas, editoras e livrarias espalhando a literatura em todos os cantos do Brasil, sem contar uma publicação mais independente, que é o e-book na internet. A propósito, né, comparando aí os outros séculos, neste século aqui foi-se publicado muitos livros em grandes escalas pelas grandes editoras. Só para vocês terem uma ideia, no ano passado, 2019, foi vendido mais de 40 milhões de livros. Sem contar a venda de e-books que cresceu mais de 100%. Mas apesar desses números, como vocês têm visto, o mercado editorial brasileiro tem enfrentado uma grande crise e muitas livrarias famosas têm fechado. E por falar nesse assunto de crise, eu vou entrar num outro assunto para encerrar esta videoaula, que são os direitos autorais. Bom, muitas pessoas me perguntam, professora, posso baixar livros pela internet e ler? Bom,
Segundo a legislação brasileira, se você baixar um livro para consumo próprio, ou seja, não para ganhar lucro com isso, com a venda, então pode sim baixar o livro que estiver disponível na internet para ler. Contudo, vale lembrar que o mercado editorial é um corpo vivo, assim como você. Ou seja, se todos nós não influenciarmos as editoras, as livrarias, os escritores, eles pararão de produzir no Brasil. Por exemplo, há quem diga aí do outro lado da tela: mas eu não vou comprar livro não, porque já está disponível na internet e as editoras são muito ricas. Imagina só, se todo mundo da sua cidade pensar assim. Em São Paulo, por exemplo, uma cidade de 12 milhões de habitantes, se todos pensarem assim, bom, não haverá mais escritor, não haverá mais tradutor, não haverá mais nenhuma editora, tampouco nenhum livro lançado e relançado, porque assim como você precisa de incentivo financeiro para trabalhar, assim também a cadeia editorial precisa. Portanto, assim como nós economizamos aquele dinheiro, para comprar aquela roupa, nos esforçamos e guardamos o dinheirinho para o churrasco do final de semana, a cerveja. Então, por que não nos esforçarmos e comprar o livro? Mas, professor, eu já li o livro, não vou comprar. Incentive o seu autor. Incentive aquele escritor. De alguma forma, a sua compra vai chegar nessa cadeia editorial que gira ao autor preferido. E assim ele se sentirá motivado a escrever mais obras. Quem sabe, novas edições ou então novas trilogias sobre aquele livro seu preferido. Mas, professor, o autor que eu gosto já morreu. Bom, se ele for estrangeiro, tem o tradutor. O tradutor precisa do seu salário, do incentivo financeiro para continuar traduzindo de forma qualitativa, as obras literárias que vêm de fora. Então é necessário, sim, a compra do livro. É necessário. Portanto, fica essa reflexão. Embora tenhamos à nossa disposição os livros na internet, vale a pena nos esforçarmos e incentivarmos, quem sabe, diminuirmos essa crise editorial no nosso país. Bom, há muita coisa a ser falada sobre as editoras e sobre a luta dos escritores. Sim, mas por questões de tempo, e esta videoaula já está longa, eu vou deixar aqui, vocês estão vendo aí na tela, este livro que faz parte da biografia desta videoaula, que é um dos livros mais renomados no Brasil sobre a história do livro no nosso país. Eu também convido vocês a visitarem meu blog, eredigindo.wordpress.com, e lá eu falo de muitos autores que lutaram para publicarem seus livros, bem como para serem conhecidos. A exemplo disso temos Manuel de Barros. Bom, eu fico por aqui. A próxima aula será sobre amizades literárias e eu encontro vocês. Até lá!